mapeamento geológico por machine learning. O que é mapeamento geológico? Mapeamento geológico envolve a realização e o registro de observações geológicas objetivas em campo para a produção de um mapa geológico que contenha dados relativos aos tipos de rochas presentes nas áreas, aos contatos entre as litologias, as estruturas geológicas, aos depósitos superficiais e as feições topográficas e geomorfológicas. O que é o machine learning? É um método de análise de dados que automatiza a construção de modelos analíticos. Também pode ser entendido como um ramo da inteligência artificial, baseado na ideia de que sistemas podem aprender com dados, identificar padrões e tomar decisões com o mínimo de intervenção humana. Aí é válido destacar a questão de aprender com dados, que na verdade o que roda no programa são algoritmos, né? Algoritmo de duas questões. Ele pode ser supervisionado ou não supervisionado, esse treinamento. Então, mas assim, para o mapeamento geológico, o que tem demonstrado melhores resultados é o supervisionado, onde o profissional valida previamente algumas informações e entrega para esse algoritmo criar comparações estatísticas e gerar um modelo. Necessidade da geologia, né? A pesquisa mineral necessita de tecnologias capazes de indicar depósitos em áreas mais profundas, né? Porque a maior parte dos depósitos minerais rasos e aflorantes também já foi encontrado. Desenvolver métodos capazes de integrar todas as informações, tomar decisão objetiva mais clara, né? Também já entra também um gargalo que é a estruturação de banco de dados, porque existe uma escassez de bancos de dados, ora não estão estruturados, né? Ou seja, organizados para a própria análise, e ora também não são inexistentes, então temos também esse problema. Também tem a questão da integração dos conhecimentos extracurriculares, porque é uma área extracurricular, assim, multidisciplinar, melhor dizendo, que abrange a matemática, principalmente a álgebra linear, estatística, né? Linguagem de programação, geralmente usado o Python, conhecimentos em banco de dados, etc. Algumas soluções. O uso de tecnologia como a China tem sido empregado para comparar vários exemplos já conhecidos e prever a resposta de forma automática e com alto grau de precisão. Essa é a ideia do algoritmo, né? Aprender com casos já, o supervisionado no caso, ele aprende com dados já conhecidos, compara e gera um modelo previsível, né? Através da estatística e mostra a união de vários dados, né, na imagem, a fim de gerar um dado final que tem uma interligação comparativa. Bem, entre as soluções tem uma automatização dos processos de decisão, né? A otimização do tempo empregado, claro, porque você tem um algoritmo treinado e já pode ser usado em outras situações. A alta taxa de assertividade e previsibilidade, principalmente no caso de depósitos mais difíceis, né, de estar sendo averiguados. A verificar a viabilidade de depósitos minerais e a melhoria contínua, né, dos processos de análise de dados, porque esse é um processo construtivo. Quanto mais dados você tem para o algoritmo ser treinado, mais assertivo fica esse processo, portanto, é uma melhoria contínua, a gente pode pensar dessa forma. Os métodos. A aplicação prática de algoritmos de machine learning requer a implementação de 4 etapas principais: obtenção, limpeza e estruturação dos dados, com as retiradas de possíveis outlines. A partir disso, você irá fazer o pré-processamento dos dados, que seria a etapa 2. Feito o pré-processamento, você irá treinar o algoritmo em cima do dataset realizado. E na quarta etapa, você irá validar a previsão obtida. Se o dataset foi bem feito, você irá ter uma previsão com uma mínima taxa de erro. Essa metodologia fornece a base para a geração de previsões precisas e geologicamente significativas, com a mínima intervenção do usuário, e também auxilia na formulação de interpretações robustas de fenômenos geológicos complexos. Como, por exemplo, as classificações obtidas juntamente com o Random Forests são úteis para validar críticas de mapas geológicos interpretados, por exemplo. Os resultados.
Os resultados podem ser amplamente aplicados a uma gama de desafios práticos da geociência, como segmentação de depósitos de minério, avaliação de riscos geológicos, projetos de engenharia e construção, modelagem hidrológica ambiental e também até em estudos ecológicos. A avaliação, a técnica do machine learning pode ser utilizada no mapeamento geológico para automatizar o processo de leitura do mesmo. É viável utilizar a técnica quando a área for extensa, o que dificultaria muito a análise de maneira manual, mas também pode ser utilizado em áreas menos extensas. É viável utilizar essa técnica em mapeamentos com litologias de vegetação rasteira, pois minimizará os erros que possam acontecer caso a vegetação fosse densa. Vale pontuar que a adoção ao machine learning faz com que a tomada de decisão se torne clara, objetiva e com a mínima taxa de erro. Vou falar um pouco agora de alguns exemplos de utilização do Machine Learning. Machine Learning é voltado a auxiliar o geólogo responsável pelo mapeamento da região. Hoje em dia, o geólogo ele vai na frente de lavra e ele observa como está a região e faz o seu mapeamento ali. Mas vale ressaltar que o geólogo, ou responsável por essa área, ele tem limitações em suas dimensões de corpo. Além disso, ele sofre muitos riscos relacionados a estar em campo ali, riscos de atropelamentos, de queda, por exemplo. E hoje em dia, a inteligência artificial voltada a essa área, ela auxilia bastante, tanto na parte de classificação litológica, quanto na questão da segurança humana. Um outro exemplo também do Machine Learning foi em Minas Gerais e foi utilizado na bacia hidrográfica de Abaeté. O objetivo desse estudo foi identificar se há um controle estrutural dos sistemas fluviais relacionados ao vulcanismo ou por neotectônica. Nesse estudo foi utilizado o algoritmo de aprendizagem de máquina Random Forest, que foi citado pelo Pedro aí, por causa da sua grande eficiência. Falar um pouco agora das curiosidades. No governo australiano, no ano de 2020, aconteceu uma competição global online, chamada Galar Challenge, e teve como objetivo identificar ou prever a área de potencial mineração da região. Lembrando que a Austrália é muito rica nessas questões minerais. Como incentivo, o governo disponibilizou, no caso, investiu mais de 230 mil dólares em premiações. E a empresa que teve melhor resultado referente ao desafio foi a PER-OZ, que teve a melhor integração eficaz dos sistemas minerais e geomecânicos com técnicas de aprendizado de máquinas apropriadas. Vale ressaltar que o governo disponibilizou toda a database necessária para a realização desse estudo. Outro exemplo foi em 2018, que a Aline Tavares Melo, professora do IGC, foi premiada pelo Departamento de Geofísica do Colorado, da School of Mines dos Estados Unidos, que ela propôs a utilização do Machine Learning para estabelecer as relações quantitativas entre as propriedades físicas da rocha. E com isso, teve a possibilidade de analisar o grande volume de dados e prever resultados de forma mais automatizada. A forma do seu estudo foi da seguinte maneira: no caso do seu estudo de prospecção, foi o magnético, a gravimétrica e a resistividade. E juntando esses três fatores, ela obteve esse modelo geológico previsto aí. A gente pode observar que ela é bastante semelhante aos modelos geológicos conhecidos pela geologia. Chegando à parte da conclusão, a gente pode observar que a parte do Machine Learning é um dos recursos mais promissores aí, hoje em dia, na parte de mapeamento geológico. Devido à sua grande assertividade, além disso, a sua velocidade de tomada de decisão é muito importante. O seu grau de exatidão também é muito confiável. Além disso, a gente tem um pouco de dificuldade, que as empresas enxergam um processo um pouco lento das empresas entenderem isso, mas elas sabem os benefícios potenciais da tomada de decisão. Além disso, o Machine Learning auxilia muito nessa questão de sustentabilidade das empresas hoje em dia. Dessa forma, eu concluo o nosso trabalho e muito obrigado.